Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de estruturas de dados. Hoje nós vamos dar continuidade do conteúdo e vamos passar a trabalhar com arquivos. Até então, nas aulas anteriores, nós trabalhamos com structs, com estruturas da linguagem C++, para armazenar dados que são os tipos de dados heterogêneos, as estruturas de dados que guardam mais de um tipo de informação dentro dela. Então, nós vamos dar continuidade nesse conteúdo e vamos passar a trabalhar com essas estruturas não na memória RAM, mas sim na memória secundária do computador por meio de arquivos. Então, antes, nós recebíamos esses dados, armazenávamos em structs e essas structs elas eram perdidas todas as vezes que nós reiniciávamos a aplicação. Então, nós não tínhamos persistência dos dados. A partir dessa aula, nós vamos aprender o que são arquivos, a gente pode considerar que são estruturas de dados que são manipuladas externamente à aplicação, como manipular esses arquivos. Primeiro, a gente vai ver como abrir e como fechar um arquivo corretamente, e depois nas aulas seguintes nós vamos ver como manipular os registros, os dados que a gente quer guardar dentro desses arquivos. Bom, o que é um arquivo, a gente pode entender um arquivo como um conjunto, são estruturas de dados que são manipuladas fora do ambiente do programa. Quando eu digo fora do ambiente do programa, quer dizer que ele está sendo manipulado, ele é armazenado numa memória secundária, num dispositivo de armazenamento. Quando eu falo que ele é manipulado dentro do ambiente da aplicação, quer dizer que todos os dados que são lidos, que são gravados, eles estão na memória RAM. Quando a gente abre um arquivo, esse arquivo ele é carregado na memória RAM, mas originalmente ele está na memória secundária. O que é a memória secundária? São HDs, SSDs, pendrives, cartões de memória, enfim. É tudo que não é a memória principal do computador, que é a RAM. Quando a gente trabalha com banco de dados, no fundo, é um conjunto de arquivos, Ele é formado por um ou vários arquivos. Só que nós não conseguimos manipular esses arquivos de forma direta. O sistema de banco de dados, ele não é só arquivo, como o próprio nome fala, ele é um sistema, ele é um conjunto de arquivos e aplicações, procedimentos, rotinas que gerenciam esses arquivos de modo transparente. Nessa disciplina, nós vamos trabalhar diretamente com arquivos. Nós vamos ter um arquivo em disco e vamos ler dados e gravar esses dados no arquivo, vamos excluir esses dados, vamos consultar. Quando a gente trabalha com banco de dados, nós não acessamos diretamente esses arquivos que guardam a informação, até porque esses arquivos são criptografados. Se você tiver acesso a esse arquivo, você dificilmente vai conseguir extrair as informações de um modo legível que estão guardadas dentro desse arquivo. Então, nós precisamos de uma interface, de uma linguagem para manipular esses dados que estão no nosso banco. No nosso caso, nós vamos trabalhar com arquivos binários, então não há necessidade de ter um intermédio para manipulação desses dados. Então, quando a gente vai trabalhar com arquivos, nós podemos pegar os dados que são coletados pela aplicação e fazer inclusões desses dados no arquivo, exclusões físicas e lógicas, alterações, consultas gerais ou específicas e também relatórios. Qual que é a diferença entre exclusões físicas e lógicas? Quando eu faço uma exclusão física, quer dizer que eu estou removendo de forma permanente um registro dentro de um arquivo. Quando eu falo registro, eu estou falando de structs. Essa exclusão ela é permanente porque eu não consigo recuperar ela depois. Eu sobrescrevo o conteúdo do arquivo removendo aquele registro que eu quero excluir. Ou seja,
é uma exclusão permanente, que é a exclusão física. A exclusão lógica é quando eu acrescento um campo na minha struct, que pode ser inteiro, pode ser boolean, pode ser char, e esse campo vai indicar para mim se esse é um registro excluído ou não. Esse registro ele vai permanecer dentro do arquivo, mas ele não vai estar mais acessível pela aplicação. Porque quando eu entrar na minha aplicação e pedir para mostrar todos os registros que estão gravados, a minha aplicação, claro, como eu programei ela, ela vai listar apenas os registros que estão marcados como não excluídos. Isso é o que a gente chama de flag, é uma flag de exclusão. Por exemplo, eu tenho o cadastro do cliente e tem um campo lá excluído. Se o valor desse campo excluído for 0, quer dizer que ele não é um cliente excluído. Se for 1, quer dizer que ele é um cliente que já foi excluído. Então, na hora de mostrar os clientes cadastrados que eu tenho no sistema, ele não será mostrado. Mas ele vai estar lá no arquivo e eu posso acessar ele quando eu quiser. Basta eu entrar na minha aplicação e alterar o código dela para que eu acesse esses registros marcados como excluídos. Quando a gente vai manipular arquivos usando a linguagem C++ ou qualquer outra, nós podemos manipular arquivos de dois tipos, arquivos de texto e arquivos binários. Arquivos de texto são arquivos que eu salvo dados, né, eu salvo conteúdo nele de forma textual mesmo. Então eu consigo, após a minha aplicação, gravar um dado dentro desse arquivo texto, eu consigo abrir esse arquivo com um editor de texto, com Notepad, com Edit, com Word, e consigo visualizar de forma legível quais as informações que foram gravadas nesse arquivo. A desvantagem é que ele só armazena caracteres, palavras, frases, números, ou seja, dados sem uma estrutura, dados sem um relacionamento lógico. Por isso que a gente não vai usar esse tipo de arquivo nessa disciplina. Nós vamos usar o tipo de arquivo binário. Ele armazena os dados da aplicação em forma de blocos de bytes. Qual que é a vantagem? É que eles permitem o armazenamento de estruturas de dados heterogêneas. O que são estruturas de dados heterogêneas? São as structs. São estruturas de dados que possuem vários tipos de informação dentro. Eu posso ter um inteiro, uma string, um char, enfim. Então, arquivos binários permitem que eu grave structs dentro dele. Arquivos de texto já não permite. Outra vantagem de arquivo binário é a rapidez e a estabilidade. A rapidez porque trabalhar com dados binários é muito mais rápido do ponto de vista de processamento, né, de recurso computacional. E estabilidade quer dizer que eu consigo manter os dados íntegros desse arquivo com mais facilidade do que um arquivo texto. Porque eu gravo registros dentro desse arquivo que estão logicamente relacionados. Então eu consigo checar a estabilidade e ter um certo controle de que esses dados não serão corrompidos. Existem diversas funções para fazer a manipulação desses arquivos na linguagem C++. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar diversas bibliotecas. Tá? Aqui a gente vai usar, por padrão nessa disciplina, é a CSTD.io. C de linguagem C, STD de standard, né, de padrão, e I/O de entrada e saída, input, output. Ela fornece também um tipo de dado que é o tipo file. Lembra lá, pessoal, quando a gente usava a linguagem C++ com os tipos primitivos, era o inteiro, o boolean, né, que é o lógico, o char. E aí a gente aprendeu a criar structs, que são tipos de dados heterogêneos. Agora, com a biblioteca CSTD.io, ela inclui um tipo novo, que é o tipo file. O tipo file ele é um tipo de dados, né, uma variável que a gente declara, e é capaz de manipular o arquivo. O que a gente guarda dentro de uma variável do tipo file? É a identificação desse arquivo na memória.
Quando a gente for estudar ponteiros e alocação de memória, vocês vão entender melhor isso. Mas dentro de uma variável do tipo file, eu não tenho um arquivo, eu tenho um endereço de memória de onde esse arquivo foi carregado, porque tudo que a gente abre no computador, seja um software ou um arquivo, ele abre e armazena isso temporariamente na memória RAM. Então, quando a gente abre um arquivo, ele carrega esse arquivo para memória RAM e retorna onde que esse arquivo está. Então, dentro desse tipo file, eu vou ter um ponteiro para esse arquivo na memória. Como é um ponteiro, vocês vão ter que colocar um asterisco antes do nome dessa variável. Vocês vão entender nas próximas aulas, que é de ponteiro e alocação de memória, por que a gente tem que colocar esse asterisco. Mas, por hora, desconsiderem, tá? Abstraem isso e simplesmente coloca file, asterisco e o nome da sua variável que você vai controlar o arquivo. Depois que a gente define o ponteiro para esse arquivo, né, que é o tipo file, a gente pode usar a função fopen, né, de file open, de abrir arquivo da biblioteca cstdio. Qual que é a sintaxe dessa função? A variável do tipo file que nós criamos, okay, que é essa aqui, ela vai receber o retorno da função fopen. E que retorno que é esse? O ponteiro. Que tipo de atributo que eu passo, né, de parâmetro que eu passo para a função fopen? Eu passo basicamente dois. Então é fopen, abre parênteses. Primeiro é o caminho do arquivo. O caminho que é esse? É onde ele está guardado em disco. Tá? /barra dados.dat. Esse é o caminho do arquivo. E o segundo parâmetro é modo de abertura. O modo de abertura são esses aqui. Tem vários tipos de modo de abertura. Eu vou me concentrar nos modos de abertura binário, que são que é o tipo de arquivo que a gente vai trabalhar nessa disciplina. Para a gente abrir um arquivo apenas para ler os dados dele, para não precisar fazer alteração, edição, inclusão, a gente vai usar o tipo de abertura RB. Então, voltando aqui, entre aspas, eu vou colocar RB. Por que R? R de read, né, de leitura, e B de binary, de binário. Então, para abrir um arquivo só para ler os dados dele, é o RB. Se eu quero abrir um arquivo, né, ou criar um novo arquivo, é o WB. W de write, né, de escrever. Se eu quero abrir um arquivo que já existe, okay, e eu quero acrescentar novos dados nele, é o AB. Okay? O AB, ele anexa novos dados a um arquivo binário. E qual que é a diferença desse mais aqui, por exemplo, do AB+? Ele anexa novos dados a um arquivo binário para leitura e escrita. Então, se eu quero simplesmente adicionar dados a um novo arquivo, é o AB. Se eu quero abrir esse arquivo para ler os dados que tem nele e também adicionar o novo, é o AB+. A gente vai ficar mais familiarizado com esses modos de abertura à medida que nós formos construindo os exemplos. Quando a gente abre, né, um arquivo, né, agora a gente está falando de abertura de arquivo, né, mesmo, propriamente dito. Né? Quando a gente abre um arquivo, ele é aberto no modo de escrita. Né? Se a gente usar o W ou o WB. Lembrando que o W é para texto. Arquivo em forma de texto. E WB é o arquivo binário, que a gente vai usar nos exemplos. Então, quando a gente abre um arquivo no modo WB, duas coisas podem acontecer. Se o arquivo não existir dentro desse caminho aqui, ó, que nós indicamos para a função fopen, ele é criado. Ele é criado exatamente com o nome que a gente definiu lá no arquivo. Exemplo que eu dei, c2.dados.dat. Então ele vai lá no c2 e cria um arquivo dados com extensão dat. Se esse arquivo já existir, os dados são apagados. Então ele sobrepõe esse arquivo para um arquivo vazio. Então é muito importante vocês terem cuidado com essa parte. Muito, muito importante.
Todas as vezes que você for abrir um arquivo, você tem que verificar se é um arquivo que já existe. Se já existe e tem dado, você não pode usar esse WB. Porque se você usar esse WB, ele sobrescreve tudo por um arquivo vazio. Voltando à função fopen, né? Se a função fopen for executada com sucesso, ou seja, se eu conseguir abrir aquele arquivo naquele caminho, né, se ele foi carregado lá para a minha memória RAM, a função fopen vai retornar um endereço de memória. Esse endereço de memória é um endereço em formato de hexadecimal. Preciso saber qual que é o endereço que o meu arquivo foi carregado na memória RAM? Não. Eu preciso saber o seguinte, qual que foi o retorno da variável fopen. Se for null, ela retornar null, para onde que ela retorna? Para quem chamou ela. No caso aqui é identificadora. Se a função fopen retornar null, quer dizer que o arquivo não foi aberto. Ocorreu um erro. Qualquer outro valor diferente de null, quer dizer que o arquivo foi aberto com sucesso. Então eu posso testar isso. Se fopen retornar null, quer dizer que o arquivo ocorreu um erro. Caso contrário, o arquivo foi aberto tranquilamente. Que tipo de erro pode acontecer? Um erro de entrada e saída, normal, ou talvez sua memória está cheia e você tentou abrir um arquivo e não foi possível alocar esse arquivo lá na memória RAM. Ele retorna um null também. Então existem vários tipos de situação que pode acontecer esse erro. Se a gente falou em abrir o arquivo, a gente tem que fechar o arquivo. Função lá do cstd.io para fechar o arquivo é fclose. Fclose é mais simples de ser utilizada. Eu simplesmente chamo fclose, a função fclose, e passo qual que é o identificador do arquivo. Lembrando que o identificador é aquela variável do tipo file que a gente criou lá atrás. E essa aqui, ó. A mesma variável que eu uso para abrir, eu uso também para fechar. Seguindo. Quando fclose retorna 0, quer dizer que o arquivo foi fechado corretamente. Então, fopen retorna e fclose também retorna. Fopen retorna ou um endereço de memória, indicando sucesso na abertura do arquivo, ou um null, indicando que houve um erro na hora de abrir. O fclose ele retorna um inteiro. É diferente, ele retorna um inteiro. Se ele retornar 0, quer dizer que o arquivo foi fechado corretamente. Ele conseguiu tirar o arquivo lá da memória RAM, trazer para o disco e salvar ele. Pronto, o computador pode desligar, pode cair energia, pode fechar o programa que foi fechado corretamente. Caso contrário, ou seja, se for qualquer outro número diferente de 0, ele vai indica que houve um erro na operação. E, de acordo com o código, a gente consegue saber que tipo de erro que houve, né? Se o arquivo ele já está sendo usado por outro programa, ou se houve um erro de entrada e saída, enfim. Qualquer problema que ocorra com a execução de um programa, né, poderá corromper ou danificar os dados de um arquivo enquanto esse arquivo estiver aberto. Então, se eu abro um arquivo e não fecho ele, nesse período em que eu abri, né, e fechei ou não fechei, qualquer erro que acontecer com o programa pode danificar os dados e corromper o arquivo. Então, qual que é o conselho que eu dou para vocês? Manter o arquivo aberto o menor tempo possível. Quando que eu preciso abrir um arquivo? Na hora de escrever, na hora de gravar um registro dentro desse arquivo. Então, o que eu faço? Abro o arquivo, escrevo o registro e já fecho imediatamente. Aí eu preciso abrir o arquivo para mostrar todos os registros dele. Abro o arquivo, faz um for, mostra todos os registros e já fecha. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Aí eu quero abrir o arquivo lá no início do programa e executar todas as opções de leitura, de gravação, de edição, de exclusão e fechar simplesmente quando o programa vai ser encerrado. Pode, sem problemas, mas o seu arquivo vai ficar aberto o tempo todo na memória. Qual que é a vantagem disso? Você impede que outro programa acesse o seu arquivo enquanto o seu código está sendo executado, né? O seu programa está sendo executado, mas qualquer problema pode danificar o arquivo. Exemplo, pessoal, de abertura e fechamento de arquivo na prática, agora com a linguagem C++. Crie um programa que abra um arquivo binário
no modo de escrita, ou seja, o modo WB, localizado na memória secundária do computador, ou seja, no HD, no pendrive, enfim, onde você quiser salvar esse arquivo. Só que o nome desse arquivo é dados.dat. Nome dados, extensão dat. Verifique a abertura e mostre na tela se ela foi feita com sucesso ou com erro. Ou seja, você vai verificar o retorno do fopen, se o arquivo foi criado com sucesso ou se houve um erro. E ao final, mostra, fecha o arquivo. Então, é simplesmente criar um arquivo que não existe, fechar ele. Só isso. Então, o código é esse aqui, pessoal. Bibliotecas básicas, IOStream e CSTD.io, que a gente já falou, né? Então aqui eu começo o bloco main e eu vou criar um ponteiro, um identificador, uma variável que vai guardar o endereço do meu arquivo quando ele for aberto lá na memória RAM. Então é o tipo file que a biblioteca CSTD.io fornece para a gente, tipo file. E o nome do identificador é arquivo de dados. O nome é arquivo de dados. Mas como é um ponteiro, eu tenho que colocar um asterisco antes. Calma, que nas próximas aulas vocês vão entender por quê. Então, eu tenho arquivo de dados, que é o identificador do meu arquivo. Eu vou abrir ele. Vou abrir usando a função fopen e eu preciso guardar onde que esse arquivo vai ser carregado para a memória RAM para que eu possa manipular esse arquivo mais para frente. Então, eu vou guardar o retorno da função fopen aqui em arquivo de dados. Vou passar como parâmetro o endereço do arquivo e o modo de abertura. Como eu não estou especificando, pessoal, o caminho completo, né, o path, o caminho absoluto do meu arquivo, estou indicando o nome dele direto aqui, pressupõe que esse arquivo vai ser criado no mesmo diretório, na mesma pasta que o programa está sendo executado. Isso aqui a gente chama de caminho relativo. Não interessa se o programa está sendo, se ele foi armazenado lá no C2 pontos, no D2 pontos, no pendrive. Quando eu executar o programa, esse código aqui, ele vai criar esse arquivo no mesmo lugar a partir do qual esse programa foi aberto. E como é WB, que o exemplo pede, ele vai abrir um arquivo novo. Vou verificar se o ponteiro que está aqui dentro de dados, ou seja, se o endereço de memória que está aqui, foi igual a null. Se for igual a null, quer dizer que houve um erro. Né? Houve um erro, eu mostro a mensagem de erro. Se não, eu mostro arquivo aberto com sucesso e fecho o meu arquivo com a função fclose, passando como parâmetro o meu ponteiro arquivo de dados. Esse era o exemplo. Bom, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai dar continuidade na manipulação de arquivos e vamos expandindo pouco a pouco essas funções até a gente conseguir implementar o exercício da aula anterior de modo totalmente voltado para a persistência no arquivo de texto, né? num arquivo binário. Até a próxima aula. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.